Olá pessoal, sou o professor Leonardo e agora estamos iniciando a segunda aula para os alunos que estão se preparando para o exame de seleção do IFRN. Elite! É de leão, é batidão do Elite, curso é o poder, gabarito na mão pra tu ver. E hoje a nossa segunda aula vai trabalhar os critérios de correção do IFRN. Então pessoal, no exame de seleção do IFRN, como todos sabem, utiliza o gênero artigo de opinião. E como foi falado na aula anterior, artigo de opinião é uma redação argumentativa. Ou seja, se é uma redação argumentativa, então você vai defender um ponto de vista. Contudo, sua redação tem que defender o que você colocou de tese na introdução. O seu texto será avaliado levando em consideração os seguintes critérios. Critério A: produção do gênero textual proposto no comando da questão. Aqui se refere ao gênero artigo de opinião, onde você defende a sua tese. Argumentar significa defender um ponto de vista. No critério A, da produção do gênero textual proposto no comando da questão, nós estamos falando aqui da questão discursiva. O que é uma questão discursiva? É aquela pergunta que o IFRN faz a você. Por exemplo, a responsabilidade de resolver o problema do cyberbullying é da escola? Então, essa será a questão discursiva. Logo em seguida, depois da questão discursiva, tem assim: assine seu artigo com o pseudônimo de Ariel da Neto. Aqui nós chamamos de assinatura, ou seja, pseudônimo, que significa nome fictício. Item B: presença de marcas características do gênero textual solicitado. Aqui a banca deixa bem claro: você tem que seguir as regras de um artigo de opinião. O artigo de opinião costuma ser escrito em primeira e terceira pessoa do singular. Então, deve-se ter muito cuidado na hora da escrita. Item C: uso da variedade linguística adequada ao gênero textual solicitado e à situação de comunicação. Essa variedade linguística e ao gênero textual solicitado e à situação de comunicação deve-se levar em conta o que você está respondendo. Lembrem-se que no IFRN você não pode ficar em cima do muro. Uso adequado de elementos coesivos. A sua redação tem que ter ligação, fundamentação. Uso adequado de conectivos. Deve-se ter muito cuidado. O que acontece muitas vezes, é que os candidatos, eles costumam basicamente colocar uma coisa na introdução e no desenvolvimento sai muito diferente. É como se ele não tivesse uma progressão dessas ideias. É como se ele não tivesse defendendo o seu ponto de vista. E coerência entre o ponto de vista defendido e os argumentos apresentados. Consistência argumentativa. Como foi falado anteriormente, nós devemos ter muito cuidado na hora da escrita do artigo de opinião. Até porque o que você colocou na introdução deve ser defendido nos parágrafos de argumentação, que nós chamamos de desenvolvimento. E tem que haver uma consistência argumentativa. Como é que você defende algo? Por exemplo, coloca a tese na introdução de um jeito e nos parágrafos de desenvolvimento de outra forma. Lembre-se que todos os parágrafos têm que ter a consistência com base na introdução. Orientações.
Obterá nota 0 na questão discursiva o candidato que, primeiramente, não responder à questão discursiva. Se você não responder à questão discursiva, você foge completamente do tema. Então, se há uma fuga do tema, você tirará nota 0. Escrever com letra ilegível. Deve-se ter muito cuidado quando você for escrever no dia da prova a sua redação. Eu sei que muitas vezes a pressão é muito grande, mas você tem que observar que você está sendo avaliado. Escreva com a letra mais legível possível. C. Escrever sobre tema diverso do proposto. Tangenciamento. Tenha muito cuidado para não escrever um tema diferente do proposto. Então deve-se ter muito cuidado também com a questão de abordar outro tema diferente. Outra coisa que acontece muito, zera muito as redações no IFRN, é essa parte, identificar-se indevidamente ou fora do local apropriado. Muitas pessoas pensam que na assinatura, dentro da redação, é para colocar o seu nome, mas não é. É para colocar o pseudônimo, ou seja, nome fictício. Redigir as respostas com lápis grafite. Lembrem-se que no IFRN exige-se que o candidato utilize caneta esferográfica preta transparente ou caneta esferográfica azul transparente. Redigir a resposta fora do espaço reservado para tal fim ou redigir a resposta em número igual ou menor que 8 linhas. Então, quando vocês forem defender o seu ponto de vista, você tem que pensar aonde você está escrevendo, porque não pode passar das margens da redação. Se você passar, a sua redação será zerada. Então veja aonde você está escrevendo. Como assim, professor? Como vocês sabem, na redação tem as linhas. Então a redação tem que seguir aquelas linhas. Não pode passar. Ou você não pode rabiscar em outros locais, porque torna-se inapropriado. Então, se você fizer isso, sua redação terá nota 0. Então vamos lá. Continuando. Tem uma coisa que muitos alunos têm dúvidas. Professor, eu posso escrever trechos do texto em minha redação? Caso haja cópia integral de trechos dos textos da prova, será dado nota 0 à redação. Então você não pode copiar trechos dos textos de apoio em sua redação. O IFRN quer que você tenha ideias novas, você traga elementos novos, que tenha repertório sociocultural. Esse repertório ele é adquirido com muita leitura, muita prática também. Caso haja cópia integral de trechos dos textos da prova, será dada nota 0 à redação. Mas se houver autoria, mais de 8 linhas no restante da prova, deve-se atribuir, no máximo, metade da pontuação para o item de textualidade. Caso o candidato não se posicione explícita ou implicitamente, a redação deve ser penalizada no item argumentação. Agora nós vamos falar sobre a estrutura da redação. O IFRN analisa sua redação nos seguintes itens. A. Estrutura. B. Organização linguístico-textual. E C. Textualidade. Na estrutura, será observado se o candidato produziu o gênero textual solicitado, ou seja, artigo de opinião, no comando da questão discursiva. E se o texto apresenta título, só uma observação. No IFRN, o título é obrigatório.
assinatura, ponto de vista, a sua tese. Lembrem-se que sua tese tem que estar na introdução. Argumentos, os argumentos estão nos parágrafos de desenvolvimento. E por último, conclusão. Vocês perceberam que o IFRN diz como deve ser a estrutura do artigo de opinião? A estrutura do artigo de opinião vale de 4 a 20 pontos. O valor zero deve ser atribuído se o candidato, por exemplo, produzir gênero textual diferente do solicitado na questão. Então vamos lá. A redação que for assinada com outro nome, sem ser o pseudônimo pedido pelo IFRN, terá nota 0. Então vocês não podem, de forma alguma, errar o pseudônimo, ou seja, a assinatura. Senão vocês tirarão nota 0. Mas professor, caso eu me esqueça do pseudônimo, eu vou tirar nota 0? Não, você não tirará nota 0. Mas também você será penalizado, principalmente no quesito estrutura, perdendo 4 pontos. B. Na organização linguístico-textual, será avaliado se o texto está adequado à situação de comunicação proposta. Se você usa uma linguagem dentro de uma redação argumentativa, deve-se ter muito cuidado. Muitos candidatos escrevem um texto com muita informação. Quando tem muita informação, acaba se tornando um texto informativo e não argumentativo. Incluindo os aspectos relativos às convenções da norma escrita, serão observados os aspectos ortográficos, acentuação, uso de maiúsculas, pontuação, concordância nominal, verbal e regência, respeitando-se a variação exigida pela proposta de produção textual. Então, como vocês podem ver, no item 2, o critério avalia basicamente a gramática de sua redação. Textualidade. Esse item é o que vale mais pontos, chegando até 60 pontos. Será observado se o texto apresenta coesão, coerência, progressão, informatividade e se argumenta em favor do ponto de vista assumido. Deixa bem claro, neste critério, se há argumentação a favor do ponto de vista. Então, coesão vale de 0 a 20 pontos, coerência de 0 a 20 pontos e construção da argumentação de 0 a 20 pontos, totalizando 60 pontos. Uma observação: a progressão e a informatividade e a manutenção temática serão avaliados no subitem coerência, a coesão e na coerência. Observar se esses mecanismos estão utilizados adequadamente e se há interligação adequada entre as partes textuais, orações, períodos e parágrafos. Na construção da argumentação, deve-se levar em conta a presença de um ponto de vista implícito ou explícito, a presença de argumentação pertinente à defesa do ponto de vista assumido, e a consistência, a progressão e a coerência da argumentação. A ideia da aula de hoje é mostrar os critérios de correção do IFRN. Na próxima aula, nós vamos adentrar nos critérios de correção e explicar, por exemplo, o que seria esse ponto de vista implícito e explícito. Então, pessoal, essa foi a segunda aula. Espero que vocês gostem. Sigam as nossas redes sociais elitecurso.rn e também deixe o seu like para que isso nos motive ainda mais a gravar os vídeos para vocês. Então, pessoal, um forte abraço a todos e tenham uma excelente aula. Leão é batidão do Elite Curso, é o poder.
Gabarito na mão pra tu ver, a gente nasceu pra vencer. É batidão do Elite Curso, é o poder.